meus amores, bom dia. Estamos de volta às nossas atividades online. Sejam todos bem-vindos, né? Que nós possamos estar nesse momento, nesse nosso segundo momento, que é o início do nosso segundo semestre, mais conectados, mais empenhados, né? Nas nossas atividades, dando o máximo de importância possível para elas e estabelecendo a nossa rotina de estudo para não deixar acumular as nossas atividades, tá bom? Bom, meus amores, como vocês sabem, a gente já finalizou o módulo 2, então a gente vai estar trabalhando nesse segundo semestre, agora já com o módulo 3, tá? Então, hoje a gente vai introduzir o capítulo 8, proporção e transformação de figuras, tá bom? Então, hoje a gente vai ver razão, densidade demográfica, escala, velocidade média, densidade de um corpo e porcentagem, tá bom? Esses são os tópicos que vão ser abordados hoje. O que é uma razão? A razão, gente, ela é uma grandeza, tá bom? Ela é algo que pode ser medido, tá bom? A gente já estudou algumas grandezas, como as medidas de comprimento, as de superfície, as de massa, temperatura, tempo. Mas o que seria a razão, né, entre dois números? Então, vamos lá. Definição. Dado dois números, A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B é representada por. Então, a razão entre dois números. Das dois números, como pode ser qualquer número, ele representou aqui, ó, como sendo os números representados por letras. Pode ser o número 10, o número 11, o número 2, o número 100, enfim. Dois números quaisquer, tá bom? Então, dados dois números quaisquer, esses números eu chamei de A e B, onde o B tem que ser diferente de zero, e a razão entre A e B é representada por. A razão, gente, ela é uma fração, ela é escrita em forma de fração, tá? Vocês podem perceber aí que a razão é como se ela fosse escrita em forma de fração, porque a razão é o que? É uma divisão. Então, eu tenho que A está para B, tá bom? É assim que eu leio essa razão. Ela pode ser representada dessa forma aqui, em fração, ou dessa outra forma aqui, em forma de divisão. Então, eu leio a razão da seguinte forma: A está para B. Tia, não entendi. Então, supondo que esse A aqui seja o número 2 e esse B seja o número 5. Como é que eu escrevo essa razão, né? Com os números 2 e 5. Então, vai ser, né, dessa forma. 2 está para 5. Ou dessa forma, 2 dividido por 5. Deixa eu mudar aqui essa cor, gente, que ela tá bem apagada, né, ó. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ok, melhorou, né, gente, a cor. Deixa eu apagar aqui. Então, se eu tivesse aqui o número 3, que é o A, e o número 7, que é o B. Como é que eu representaria essa razão? 3 está para 7. Lembrando que ele disse que o B tem que ser diferente de zero, ou seja, como nós estamos trabalhando com a razão, e ela fica em forma de fração, né? Nós temos que isso aqui na fração é o numerador, isso aqui é o denominador. E o denominador, ele tem que ser o quê? Diferente de zero, não é isso?
Por isso que o B da razão, o número que vai ficar na partezinha de baixo, tem que ser diferente de 0, tá bom? E a gente lê da seguinte forma: 3 está para 7, ok? Vamos agora representar aqui uma razão, tá bom? Que razão será essa? A gente vai dar aqui um exemplo. A razão que eu quero representar será a quantidade de dentes de engrenagem de uma máquina B em relação à quantidade de engrenagem de uma máquina A. Na máquina B, tá? Na máquina B, a quantidade de engrenagens é igual a 30 dentes, bom? Na máquina A, a quantidade de engrenagem é igual a 10 dentes. 10 não, tá, gente? 12 dentes. É igual a 12 dentes. Então, eu quero a razão entre a quantidade de dentes da máquina B, tá bom? Da máquina B, razão, em relação à quantidade de dentes da máquina A, não é isso? Então, a quantidade de dentes que a máquina B tem é quantos? 30, não é isso? E a quantidade de dentes que a máquina A tem? 12. Deixa eu só diminuir aqui para poder caber aqui. 30 sobre 12. Então, eu escrevi a razão entre a quantidade de dentes, né, da engrenagem B em relação à quantidade de dentes da engrenagem A, que é 30 está para 12, onde 30 é a quantidade de dentes da engrenagem B e 12 é a quantidade de dentes da engrenagem A, ok? Se eu quisesse representar a quantidade de alunos, tá bom? De uma sala qualquer, tá bom? Onde nessa sala eu tenho 10 alunos, tá bom? Tenho 10 alunos nessa sala. Eu quero representar a quantidade de alunos dessa sala. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e chamar de A a quantidade de meninas, tem 7 meninas, tá bom? Meninas. E B, eu vou chamar de meninos, que são 3 meninos. Ok? Então, nós temos numa sala de aula 10 alunos, onde eu tenho 7 meninas e 3 meninos. E eu quero escrever a razão entre a quantidade de meninas e meninos dessa sala. Ou seja, eu tenho 7 meninas, que é o A, e eu tenho 3 meninos, que é o B. Então, 7 está para 3. Então, essa seria a nossa razão. Ok? E se eu quisesse fazer o inverso, né, daquela quantidade de engrenagens que a gente viu anteriormente, onde eu tinha 30 dentes para a engrenagem B e 12 dentes para a engrenagem A. Se eu quisesse fazer agora a quantidade de dentes da engrenagem A, a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem A para a engrenagem B, como é que ficaria? A engrenagem A tem 12 dentes e a engrenagem B, deixa eu só ajeitar aqui, a engrenagem A tem 12 dentes e a engrenagem B tem 30 dentes. Então, essa seria a nossa razão, tá bom? Que agora aqui eu tenho a quantidade de dentes da engrenagem A e aqui eu tenho a quantidade de dentes da engrenagem B. Então, eu primeiro
eu primeiro calculei a razão entre a engrenagem B e a engrenagem A. E depois eu calculei a razão entre a engrenagem A e a engrenagem B, não foi isso? Então, eu fiquei com essas duas razões. Vocês podem observar, ó, que essas duas razões, elas têm algo em semelhante, né, ó. Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 12 e aqui eu também tenho 12. Então, isso quer dizer que eu tô escrevendo aqui, ó, a fração, a razão inversa a nossa primeira situação problema, que foi a quantidade de dentes da engrenagem B em relação à quantidade de dentes da engrenagem A. Então, o que é a razão, o que é a fração inversa? É você fazer o inverso da fração, ó. Quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo, ó, foi para cima. Você inverter a ordem da sua razão. Então, vamos aqui, ó, ver algumas razões inversas, tá? Aqui, ó, eu tenho a fração 3/7, a razão, no caso, 3 está para 7, e eu tenho a sua razão inversa, ó, inverter a ordem dos valores, né, das grandezas. Quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo vai para cima. Então, agora a nova razão, a razão inversa, é 7 está para 3. Na nossa segunda razão, nós temos 4 está para 8. E a razão inversa a ela é 8 está para 4. Nosso terceiro exemplo, eu tenho a razão 12 está para 63. Então, eu vou fazer o inverso. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Então, fico com 63 está para 12. E nosso quarto exemplo, nós temos a razão 1 está para 3. Vamos fazer o inverso dela, que é 3 está para 1. Para a gente ter certeza que a razão é inversa, a gente pode estar fazendo uma continha para saber se a gente acertou mesmo, tá bom? Como é? A gente vai pegar a nossa razão original e multiplicar pelaquela que a gente disse que era o inverso dela. Ao realizar esse produto, se o resultado for igual a 1, isso quer dizer que você encontrou a razão inversa correta, ok? Então, vamos lá fazer aqui um exemplo. A primeira razão, peguei aqui a primeira razão, que é 3/7, ou seja, 3 está para 7, e multipliquei pelo inverso dela, que é 7 está para 3. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 3, 21. Então, ficou 21 está para 21. 21 dividido para 21 é igual a 1. Então, o produto entre a razão e a sua inversa deu igual a 1. Isso quer dizer que essa razão inversa está correta. Vamos agora para a densidade demográfica. Bom, a gente já viu que é uma razão, então agora a gente vai para a densidade demográfica. Como é que eu calculo a densidade demográfica, né? Para calcular a densidade demográfica, eu vou necessitar da quantidade de habitantes de uma área, de uma determinada região, tá bom? E vou necessitar da medida da área dessa mesma região. Então, digamos que eu quero calcular a densidade demográfica do município de Hidrolândia. Então, vou precisar da quantidade de habitantes de Hidrolândia e da área em metros não, tá, gente? Em quilômetros quadrados da quantidade de quilômetros quadrados dessa região, que é, no caso, a Hidrolândia. Então, como é que eu faço para calcular a densidade demográfica? Você vai precisar da quantidade de habitantes da cidade
da região do estado, tá bom? E essa quantidade de habitantes, ela vai ser dividida pela área dessa mesma região em quilômetros quadrados, tá bom? Então, toda vez que você for calcular a densidade demográfica de um município, de um estado, de uma cidade, de uma região qualquer, você vai precisar da quantidade de habitantes dessa região e dividir a quantidade de habitantes dessa região pela área em quilômetros quadrados dessa mesma região, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo. De acordo com os resultados do censo de 2010, o município de Japurã, no Amazonas, tem 7.289 habitantes, com uma área territorial que mede 55.792 km². Então, quero a densidade demográfica, tá bom? Desse município que é Japurá. Sabendo que eu tenho 7.289 habitantes e uma área, né? Então, é o número de habitantes dividido pela área, que é 55.792 km². Então, eu vou pegar 7.289 e dividir para 55.792. Esse resultado, ele vai ser aproximado, tá bom? Então, ele vai ser aproximadamente 0,13, ok? Como eu estou trabalhando com o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados, como é que vai ficar a unidade de medida final dessa densidade demográfica? Vai ser o número de habitantes por quilômetros quadrados. O resultado deu 13 centésimos, né? Ó. Então, vai ser 0,13 habitantes, a gente abrevia, coloca AB, por quilômetros quadrados, que é a área. Ok? Então, é assim que se calcula a densidade demográfica. Você vai ter a quantidade de habitantes da cidade dividido pela área dessa região, tá bom? Então, você realiza a divisão e o resultado final vai ser dado em AB, que é habitantes, por quilômetros quadrados. Lembrando que é sempre importante relembrar que a área tem que estar sempre em quilômetros quadrados, tá bom? Vamos agora trabalhar com escala, tá bom? Na escala, eu vou necessitar também de duas informações. A escala vai ser a razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões do objeto representado. Como assim? Quando a gente fala de escala, a gente trabalha com escala muito nos mapas, né, gente? Quando a gente quer fazer reduções de figuras, quando eu quero pegar o mapa de um estado e representá-lo em papel, não é possível representar com as dimensões reais, então tenho que fazer de forma reduzida, né? Então eu tenho que trabalhar com a escala. A escala, ela faz com que eu tenha uma redução de algo real para um tamanho, né, reduzido, né? Então, pego algo enorme que eu não consigo representar em um papel e eu uso uma escala para fazer uma redução e poder estar fazendo a representação em um papel, não é isso? Então, vamos precisar de quê? Nós vamos precisar, na escala, das dimensões de reprodução desse objeto, tá bom? Então, vou precisar das dimensões de reprodução do objeto. E o que seriam essas dimensões de reprodução, né? É o tamanho reduzido, tá, gente? O tamanho reduzido, aquele que eu coloquei lá no mapa, tá bom? E eu vou ter que dividir ele
para o tamanho real, tá bom? Então, eu vou precisar, na segunda parte, das dimensões real, da dimensão real do objeto. Dimensão real. Gente, mas tá tudo igual. DR, DR. Então, porque no primeiro, né, em cima, é a dimensão reduzida. É aquela representada lá no mapa. E no segundo, é a dimensão real, é o tamanho real do objeto, ok? Então, a dimensão reduzida é aquela que vai estar representada no mapa. E o tamanho real é o tamanho real, né, do objeto a estar sendo estudado. O tamanho real, se for de um município, ok? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de escala, né? Vou colocar aqui, que é 1 está para 50.000. Porque esse 50.000 aqui, né, ó, ele pode ser 50.000 quilômetros, 50.000 metros, né? Então, aqui foi a redução da escala na qual realizei. Esse 1 aqui, ó, representa a dimensão reduzida, o tamanho reduzido. E esse 50.000 aqui, ele representa o tamanho real, tá bom? Então, escrevendo em forma de razão, eu tenho que 1 está para 50.000, ok? Então, essa é a minha escala. Sempre eu vou pegar o tamanho reduzido e dividir para o tamanho real, tá bom? Esse tamanho reduzido é sempre, se eu estou trabalhando com mapa, vai ser sempre o tamanho relacionado ao mapa, tá bom? E esse tamanho real aqui é o tamanho, extensão total real da área colocada lá no mapa. Vamos agora para a velocidade média, tá bom? Para calcular a velocidade média, eu vou necessitar criar a razão entre a distância percorrida, tá bom, gente? Então, a velocidade média é a distância percorrida tá? E eu vou necessitar do tempo. Essa distância percorrida, geralmente, ela é em quilômetros. Se essa distância percorrida está em quilômetros, eu vou necessitar de um tempo, e esse tempo vai estar em horas, tá bom? Então, para me calcular a velocidade média, eu vou necessitar da distância percorrida. Geralmente, ela vem em quilômetros, mas pode ser metros, pode ser centímetros, tá bom? E esse tempo pode ser horas, minutos, segundos, tá bom? Então, toda vez que eu quiser calcular a velocidade média, eu preciso da distância percorrida e do tempo realizado para percorrer essa distância, ok? Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que a velocidade de um automóvel ao realizar a velocidade média de um automóvel, ao realizar um trajeto, ela tem que ser calculada, tá bom? Então, eu quero calcular essa velocidade média. Como é que eu vou fazer para calcular? Eu vou necessitar da distância percorrida e da quantidade de tempo realizada para poder realizar esse trajeto, ok? Então, digamos que a distância percorrida por um automóvel tenha sido
tenha sido de 260 quilômetros, tá? A distância percorrida, 260 quilômetros, tá? E o tempo foi de 4 horas, então 260 dividido por 4 horas. 260 dividido por 4 dá 65. Qual vai ser a unidade medida? Eu não estou dividindo quilômetros por hora, né? Então, na frente, você vai colocar quilômetros por hora. Dessa forma aí. 65 quilômetros por hora, ok? Então, é assim que se calcula a velocidade média. Vamos agora para a densidade demográfica, né? A densidade demográfica não, perdão, gente. A densidade de um corpo. A densidade de um corpo é calculada da seguinte forma. Eu vou ter um objeto, né? Na qual esse objeto vai possuir um volume e uma massa. Então, eu vou pegar, digamos que esse objeto seja um cubo. Então, eu vou pegar a massa do cubo e dividir pelo volume dele. Lembram ainda como é que a gente calcula o volume de um cubo? Que a gente estudou anteriormente no módulo passado? O volume de um cubo, né, gente, é igual a aresta ao cubo. Onde o cubo, ele tem todas as suas arestas iguais. E o volume de um paralelepípedo é quem? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Lembram ainda, né, gente? Pronto. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Supondo que eu tenha um cubo, onde a massa desse cubo seja igual a 13,5 gramas. Então, 13,5 gramas. E o volume desse cubo seja igual a 27 centímetros cúbicos. Então, substituindo na fórmula, eu vou ficar com 13,5 dividido para 27. 13,5 dividido para 27 é igual a 0,5. Como? 0,5 o quê, tia? Né? Porque tem que ter a unidade de medidas. Aqui é gramas, então gramas. E aqui é centímetros cúbicos, então gramas por centímetros cúbicos. Você vai sempre colocar a unidade que acompanha a sua massa e o seu volume, ok? Vamos ver aqui esse exemplo. Nesse exemplo aqui, gente, deixa eu voltar aqui. Pronto, gente, nesse exemplo, eu tenho o seguinte, ó. Um corpo em forma de cubo de aresta de 2 centímetros tem uma massa de 40 quilogramas. Qual será a densidade do corpo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que descobrir, né, é o volume desse cubo, já que eu já tenho a massa, que é 40 quilogramas, e eu necessito, para encontrar a densidade do corpo, da massa dividido para o volume. A gente vai encontrar o volume. Como é que a gente calcula o volume de um cubo? É a aresta elevada ao cubo. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o nosso volume vai ser igual a 8 metros cúbicos. Então, a minha massa é 40, então vai ficar 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 é igual a 5. Qual é a unidade de medida que eu utilizo, né? Ó, você vai utilizar o quilogramas, que é o da massa, por metros cúbicos, que é o do volume. Então, vai ficar 5 quilogramas, né? Por metros cúbicos, ok? Então, essa é a densidade do corpo, ok? Essa é a densidade do corpo.
Porcentagem, né? O que é a porcentagem? É uma razão que representa a parte considerada em um total de 100 partes iguais, ok? Então, se eu quero representar a porcentagem 10%, né? Então, lembrando que a porcentagem, esse símbolo representa, né? Representa sempre, que você vê esse símbolo, representa sempre, né? A porcentagem. Como é que eu represento em forma de fração 10%? 10 sobre 100. Esse símbolo aqui, ó, ele representa 100 partes, né? Como é que eu represento em forma de porcentagens, perdão, em forma de fração, 20%? 20 sobre 100. Como é que eu represento 25% em forma de fração? 25 sobre 100. 50% em forma de fração? 50 sobre 100. 75%, 75 sobre 100. Então, esse símbolo representa 100 partes iguais. Que aí, em seguida, você pode estar simplificando essas frações, tá bom? Eu dividi aqui, ó, todo mundo por 10. 10 dividido por 10 é 1, 100 dividido por 10 é 10. Ok? Então, posso estar simplificando. Vamos realizar aqui esse exemplo. Quero calcular 30% de 700. Então, vou escrever. Primeira parte, eu vou pegar esse 30% e escrever em forma de fração, que é 30 sobre 100. Substituir esse dia aqui, ó, por vezes 700. Então, eu vou realizar a minha multiplicação de fração. 30 vezes 700, não é isso? 3 vezes 7 é 21. Então, 30 vezes 700 vai dar 210 mil, né? Ficou faltando aqui um zero, tá, gente? Não, tá certo, gente. A tia se enganou bem aqui. Então, tá certo. 21 mil é 21 mil dividido por 100. Cancelando 2 zeros, né? Eu vou ficar com 210. Então, 30% de 700 é 210. A gente finaliza a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, tá bom? Podem mandar mensagem no privado.